pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a bolsa pérola, essa gracinha miudinha aqui. Eu vou mostrar para vocês as medidas dela. Deixa eu botar assim para ver se pega mais. Ela tem daqui até aqui mais ou menos 29 centímetros, 28, 29 centímetros de largura, né? A base dela é de 25 centímetros e a largura dela, a profundidade é 4 centímetros. Aqui em cima, para vocês verem, eu vou abrir para mostrar para vocês essa abinha aqui que eu fiz. E para vocês verem, ela é toda durinha, certo? Ela é perfeita, ela é maravilhosa. O fundo dela é todo, essa trama é linda. E aqui a aba dela. Essa trama da aba também é uma graça. E vamos lá, começar a fazer essa bolsa, né? Mas primeiro eu vou dizer para vocês que eu estou usando a agulha 7 milímetros, como sempre, né? E os acessórios, tesoura, cola, aquela cola pegamil se precisar. Outra coisa, para fazer essa bolsa, eu vou usar um rolo de fio multitécnicas, vocês já sabem que eu gosto muito, para mim é muito leve, é ótimo de trabalhar com esse fio. Para fazer o corpo, só esse corpo aqui, eu usei um rolo. Não sei se vou usar nesse, mas esse daqui eu usei um rolo. E aí eu peguei um pouco desse branco que sobrou do vídeo anterior para fazer essa abinha dela, certo? Então, para começar essa bolsa pérola, a gente vai fazer 21 correntinhas. 20 correntinhas de base e uma de subida, certo? Então, vamos lá. Fiz aqui a primeira correntinha. 2, 3, 4, 5. Contei com o do nozinho. E quando eu terminar as 21, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui as 21 correntinhas, contando com o nozinho. E eu vou voltar fazendo ponto baixo a partir dessa... Então, muito bem. Eu vou voltar, a partir dessa segunda correntinha aqui, a fazer pontos baixos, certo? E a gente vai fazer esses pontos baixos até o final aqui das correntinhas, que vai dar 20 pontos baixos, certo? Terminei aqui os 20 pontos baixos. E aqui nesse canto, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Já tem um, que é esse último aqui que eu fiz. E agora, eu vou fazer mais 2. Mais 2 pontos baixos. Então, aqui tem 1, 2, 3 pontos baixos. E eu vou voltar fazendo ponto baixo em cada um desses buraquinhos, até a outra extremidade do trabalho. E volto aqui com vocês. Então, cheguei aqui no final. Como aqui eu fiz 3 pontos baixos, eu vou fazer 3 aqui. Então, já tenho um. Fiz o segundo, que foi o último, e eu vou simular a correntinha da subida como se fosse um ponto baixo. E aqui eu vou fazer o fechamento invisível, que eu ensinei já para vocês em outros vídeos. Então, eu vou fazer ele mais rápido. Então, pessoal, eu terminei aqui, certo? Já fiz um ponto aqui, outro ponto no começo, o primeiro ponto e o último ponto, 2, e a terceira e a correntinha de subida, que vai ser o terceiro ponto dessa extremidade, para poder ficar igual a outra. Então, aqui eu vou fazer
aquele fechamento invisível que vocês já sabem. Coloco o fio lá para trás, certo? No primeiro ponto baixo. E aí, eu vou fazer a próxima carreira vai ser toda de ponto baixo centrado. Então, se ela vai ser toda de ponto baixo centrado, o que é que vai acontecer? Eu vou folgar aqui para mostrar para vocês. Eu vou colocar a agulha no meio dessa correntinha. Por quê? Porque o ponto baixo centrado, ele pega bem aqui no meio do ponto, né? Veja, e você sabe que tá certo como? Quando sai a agulha no meio dessas duas perninhas aqui, que está atrás do ponto. Então, aqui, também nessa correntinha, tem as duas perninhas. E aí, eu vou colocar a agulha exatamente aqui nesse meio. Por isso que você não pode apertar muito, para poder vir pegar o fio por aqui e fazer o ponto baixo centrado. Então, por aqui pela cabeça do ponto baixo, eu vou pegar a corrente e passar lá para trás, certo? Deixa eu diminuir aqui. Isso. E aí, eu vou por aqui por debaixo desse fio, porque a corrente tá bem aqui atrás. Vou inserir a agulha no meio da corrente, vou laçar e vou trazer para aqui para frente o fio. Ficou o fiozinho aqui atrás, eu vou inserir a agulha, vou laçar e vou fazer o primeiro ponto baixo centrado. Nesse mesmo buraco, vocês viram que aqui ficou folgado, né? Então, eu posso diminuir isso aqui, para não ficar muito folgado, sobrando muito fio lá atrás. Então, vou fazer aqui de novo. Vou pegar o fio, vou levar com cuidado lá pra frente. E aqui, vou inserir a agulha e vou fazer a primeira correntinha, que é o primeiro ponto baixo centrado. Nesse mesmo buraco, por isso que não pode fazer uma correntinha muito apertada, eu vou fazer o segundo ponto baixo centrado desse ponto. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos centrados. Porque ele é um dos 3 pontos que ficam na extremidade. Então, ele tem que ter 2 em cada. E vou fazer 2 aqui quando terminar. Cuidado para não abrir demais esses buracos aqui do meio. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo centrado em cima de cada um desses pontos da carreira anterior. Aqui nessa outra extremidade eu vou fazer 2, 2, 2, ou seja, 1, 2, 3 aumento, 1, 2, 3 casais de pontos baixos centrados, certo? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, eu terminei aqui a parte dos pontos baixíssimos, dos pontos baixos centrados da base. Nessa parte, eu fiz 2, 2 e 2. E nessa outra extremidade, eu fiz 2, 2 e 2. Aqui, melhor para vocês verem. 2 aqui e 2 pontos aqui. Aqui, eu vou fazer o fechamento. Só que o fechamento não vai ser completamente invisível. Vai ser um fechamento invisível também. Mas pra gente fazer ponto baixíssimo ao redor de toda essa base. Basicamente a mesma coisa. A gente vai levar esse fio lá pra trás, pra simular aqui a cabeça da primeira correntinha que a gente subiu, pra que ele fique parecendo com um ponto baixo, né? E aí a gente vai colocar a agulha aqui por debaixo e vai colocar a agulha por aqui, vai ajustar e vai trazer o fio pra frente e vai fazer a partir do segundo ponto baixo
pontos baixíssimos, certo? E aí a gente vai fazer ao redor de toda essa base. Lembrando que uma coisa importante, não apertem esse ponto baixíssimo, porque senão a base vai ficar virando. E isso que eu tô fazendo, essa base de ponto baixo centrado, é justamente para a base ficar o mais firme possível, certo? Então eu vou arrodear ela todinha de ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Terminei essa parte da base aqui, eu venho e ajeito o trabalho, né? Pressiono aqui para ver se diminui um pouco a abertura dos pontos. E fiz aqui, deixei aqui um ponto antes. Então, eu vou fazer o último ponto baixíssimo para mostrar para vocês. E aí, aqui foi onde a gente começou o primeiro ponto baixíssimo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Muita gente chega aqui, corta o fio, faz o fechamento invisível do ponto baixíssimo, que a gente vai fazer agora. E depois vem aqui que a gente vai começar a trabalhar com essas argolas só aqui em cima e faz a próxima carreira. Só que eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de você não precisar cortar o fio. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar e vou fazer uma agulha mais fina. Vou vir por cima, por baixo do primeiro ponto baixo, primeiro ponto baixíssimo, certo? Vou levar o fio lá para trás. Trouxe o fio aqui para trás. Vou deixar mais ou menos assim um dedo, né, de fio sobrando. Esse fio eu sei que eu tenho que trazer para trazer ele para cá. Como eu vou começar a trabalhar com essas correntes aqui atrás do ponto baixíssimo, então eu vou trazer esse fio, passar a agulha por aqui por debaixo da cabeça desse ponto e por dentro desse, e vou trazer esse fio todo para aqui para trás, certo? Pronto. Aqui na base já está finalizado, certo? Tá tudo direitinho. Vocês estão vendo como ficou. E aí eu venho para aqui para trás agora. O que é que acontece? Eu vou fazer a próxima carreira toda de ponto baixo, normal, pegando nesse fio aqui, ó, atrás, nesses dois fios aqui atrás do ponto baixo centrado. Então, isso eu fiz tudo com a agulha mais fina, porque como ele tá um pouco apertado, tá mais fácil para mostrar para vocês. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, passar a agulha por debaixo dessa argolinha aqui, que ela corresponde justamente a esse ponto aqui que a gente trouxe o fio para cima. Vou laçar o fio e trazer ela toda para frente. E essa corrente aqui formada, essa daqui, ela vai corresponder ao meu primeiro ponto baixo, certo? Da subida. E aí eu vou continuar como? Pegando. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Na carreira anterior, essas duas argolinhas aqui é a cabeça desse ponto, porque aqui foi um fechamento invisível. Então, para vocês não se confundirem, não é nem essa, nem essa. É essa aqui, ó, atrás, certo? Então, eu vou vir aqui com a agulha. Vou abrir aqui um pouquinho para ver se fica mais fácil. Aqui. E vou inserir a agulha aqui. Tem outra correntinha aqui atrás. Isso. Vou laçar o trabalho. Vou puxar e vou fazer o primeiro ponto baixo. E assim por diante. Eu vou pegar nessas duas correntinhas e vou fazer ponto baixo.
pegar nessas duas correntinhas e vou fazer ponto baixo. E vou arrodear com ponto baixo simples nessa base toda, certo, gente? Olha, aqui atrás como tá ficando, certo? Vou pegar as duas correntinhas aqui atrás e vou fazer ponto baixo. Quando eu terminar tudo isso aqui, eu volto para mostrar para vocês. Então, voltei aqui, fiz a carreira toda de ponto baixo, pegando naquela alcinha que fica aqui atrás do ponto. E a primeira correntinha de subida, a gente vai fazer o ponto invisível. O fechamento, desculpe, o fechamento invisível, levando essa corrente lá para trás e pegando aqui na cabeça do primeiro ponto baixo, porque aqui primeiro foi a correntinha, né? Aqui foi a correntinha, aqui foi o primeiro ponto baixo, então pego a agulha de trás, levo o fio para lá, ajusto um pouco aqui, certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir a agulha aqui e vou passar ela por dentro desse fiozinho aqui. Eu vou laçar e trazer o fio aqui pra frente, fazendo uma correntinha, certo? E aí, o que é que acontece? Eu tô com essa correntinha aqui embaixo desse ponto baixo. Então, eu vou... Esse ponto, que é um ponto torcido, eu não sei direito o nome dele, mas eu vou inserir a agulha aqui no pé do ponto baixo anterior. Aqui tá o Vzinho do ponto baixo, e aí eu vou inserir, vou pegar a agulha menor e vou mostrar pra vocês. Eu vou inserir ele aqui e ele vai vir por aqui por trás, certo? Sempre do ponto anterior. Então, eu fiz aqui, eu vou inserir a agulha aqui, vou pegar o fio, vou alongar ele e vou laçar e fechar. Esse é o primeiro. Aí, esse aqui foi o que eu tinha feito a primeira correntinha, não vou fazer nada. Então, eu vou vir aqui, vou laçar, aqui. Depois, eu vou pegar e vir pro pé dessa correntinha. Só que aqui, essa correntinha, ela não tem pé como o ponto baixo normal. Então, eu posso colocar aqui, ó, bem do lado dessa alcinha, da primeira alcinha da correntinha, que é como se fosse o pé dela. Então, eu vou colocar aqui, vou laçar e levar pra lá, sempre puxando pra cá, pra essa diagonal, certo? O próximo, eu vou colocar o ponto aqui, depois eu vou vir por aqui por debaixo do pé, vou subir com ela, vou laçar e vou fechar o ponto. Vocês estão entendendo? Vou fazer mais alguns para vocês verem. No próximo, que é esse aqui, vou laçar, certo? E vou trazer o fio para frente, não vou fechar a correntinha, porque eu vou no anterior, no pé, aqui nesse pé do ponto anterior, vou inserir a agulha e ele vai sair bem aqui atrás. Vou laçar o fio, trazer ele pra frente, alongar, laçar e puxar. E aí, ele vai tomando essa forma aqui, ó. Essa forma, certo? Vou fazer mais alguns aqui com vocês. Inseri no próximo, lacei. Então, eu venho aqui pro pé do ponto, insiro, laço, puxo e fecho. No próximo, insiro embaixo do anterior e fecho. Ele vai ficando assim. Essa bolsa, ela tem a parede super estruturada, ela é bem durinha mesmo, certo? Vou fazer mais um, só pra vocês não se confundirem. Ah, Paula, por que eu não boto a agulha aqui? Gente, porque se vocês levantarem isso aqui, vocês vão ver que o anterior a gente colocou aqui, então não pode colocar no mesmo.
Então, a gente vai pro próximo, laça e traz o fio. E o anterior é no pé, nesse daqui, é porque ainda não foi colocado nada aqui. Os outros estão todos com a laçada no pé dele. Então, falta esse, que é o anterior. Puxa e faz o ponto meio que na diagonal, certo? Então, lacei aqui, insiro e fecho. E aí, ele vai ficando assim. Fundo. Gente, eu tô terminando essa outra parte aqui já para chegar no final. Eu já fiz toda essa parte aqui, certo? E agora eu inseri a agulha no buraquinho e percebi que pode dar erro. E aí eu vim aqui para mostrar melhor para vocês o seguinte. O que é? O próximo ponto, a gente vai inserir a agulha aqui, né? No seguinte, na cabeça seguinte. Vai trazer o fio e depois a gente vai inserir essa agulha aqui no pé desse ponto. Por que nesse ponto, Paula? Porque ele não tem nenhum fio sobre ele, então tem que ser exatamente no ponto anterior à cabeça desse aqui. Eu fiz nesse, mas eu vou inserir nesse agora. E qual é a dúvida? Eu inseri a agulha aqui e ela saiu num lado diferente, que não é exatamente no meio do ponto. Então, o que é que eu tenho que ter em mente? O ponto, ele tem que ser inserido exatamente na base dele. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês a base do ponto, certo? Aonde sai os dois fiozinhos, não sei se está dando para ver, que vem para cá. Por quê? Porque esse fio ele pode ser inserido aqui entre um ponto e outro, e esse lugar aqui é errado, certo? Ele tem que ser inserido exatamente na base, para onde vai os dois fios que formam o V da base do ponto baixo, que é exatamente aqui. Não é entre um ponto e outro, é exatamente aqui. Então, essa é uma dúvida que algumas pessoas podem ter. Então, vim aqui, vou inserir a agulha exatamente na base. Deixa eu puxar isso aqui mais para cima. Exatamente aqui, nessa base. Inserir a agulha no lugar errado. Tem que ser exatamente aqui, ó. Vou puxar aqui para mostrar para vocês. Não é aqui, é exatamente aqui onde eu tô inserindo a agulha. Coloquei. Volto aqui. Olha. Onde ele saiu. Tá vendo? Exatamente aonde esses dois fios, esse e esse, vão para lá para frente. Então, eu vou laçar o fio aqui atrás, trazer ele para frente, puxar para cima e vou fechar. No próximo, aqui, inserir exatamente aqui no meio, trazer ele para cima e puxar. Vou ajeitar o trabalho e vou terminar. Então, cheguei aqui no final, só vai faltar um ponto que eu vou inserir aqui em cima, a pegada, né, a laçada, e outro que eu vou inserir nesse aqui de baixo. Esse aqui que tá aparecendo, ele não, eu já inseri o primeiro ponto aqui. Então, é o último. Eu vou inserir aqui, certo? E depois aqui embaixo, vou laçar, puxar e Então, voltando aqui, eu finalizei o último ponto. E aqui na cabeça desse primeiro ponto, porque aqui é a primeira correntinha, eu posso fazer aqui um ponto baixíssimo, porque ele não vai ficar aparecendo. Esse ponto trançado, ele vai cobrir, certo?
E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Esse daqui é a primeira laçada. Então, eu vou trazer a agulha e vou colocar no pé desse ponto baixo aqui, ó, gente. Bem nesse pezinho. Você veja que aqui tem uma laçada grande, que foi a que a gente colocou no pé do primeiro ponto baixo da primeira carreira. E agora, a laçada grande vai ser inserida aqui, ó, nesse pezinho desse ponto baixo. Já tem até um buraquinho aqui, que vai sair aqui atrás, certo? Opa, cadê ele? Que já vai sair aqui atrás. Inserir ele aqui. Deixa eu ver se eu inseri certo. Não, não tinha inserido certo. Ele vai sair aqui na frente no caso aqui na frente dessa laçada aqui atrás. Então, vamos lá. Eu vou vir porque aqui, não sei se vocês estão vendo, esse foi o primeiro ponto baixo que a gente fez da primeira carreira, tá vendo? Então, a gente vai pegar essa laçada, vai inserir no pezinho desse ponto baixo, vai pegar o fio lá atrás, vai trazer pra frente e vai fechar o ponto. O próximo é exatamente esse aqui, ó. A gente vai inserir o fio aqui e vai pegar aqui nesse pezinho dessa primeira correntinha, né? Que esse é justamente a primeira correntinha de subida da outra carreira, essa daqui. Então, a gente vai pegar, inserir a agulha aqui no primeiro buraquinho e vai trazer ela pra frente. Deixa eu ver se eu inseri certo, viu? Tá certo. Então, eu vou inserir aqui, depois eu venho aqui no pé dela, laço, trago ela na altura do ponto baixo e fecho. A próxima aqui, lacei, inseri no pé do ponto baixo, trago e fecho. E aí, ele vai ficando assim, ó. Insiro no próximo, pego no ponto baixo, no pé do ponto baixo e fecho. O próximo, o da frente, volto no pé desse ponto baixo e fecho. Olha como ele tá ficando. Vamos pro próximo. O próximo é esse aqui. Então, a gente vai pro próximo, laça, vem, bota a agulha aqui no pé desse ponto baixo, traz pra frente, laça e fecha. Insere aqui e vem aqui no pé desse ponto baixo, traz pra frente e fecha. E eu vou fazer essa volta toda até o final. E é isso, gente. Durante todas as carreiras, eu vou fazer a mesma coisa. Eu fiz aqui, nessa bolsa, nessa colorida, foi a carreira de ponto baixo, né, normal. Aí, depois eu comecei com essa carreira torcida, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 carreiras torcidas e depois eu fiz uma carreira de ponto baixíssimo ao redor dela toda. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois eu fiz ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Vou terminar essa carreira e volto mais uma para mostrar para vocês. E depois eu já volto no ponto baixíssimo.
Então, pessoas, voltando aqui, eu já tô finalizando essa segunda carreira, certo? Então, vamos lá. O último ponto é esse aqui, que eu vou fazer a laçada e vou trazer bem nesse pezinho aqui desse ponto baixo, certo? Então, vou trazer, puxar pra cima e fechar o ponto. Fechei o ponto, eu vou, agora, você olha aqui, onde é que eu vou fazer o fechamento, no caso, o ponto baixíssimo, né? Para fechar a carreira dessa bolsa aqui. Eu vou vir, aqui tá a laçada grande, aqui tá o ponto baixo primeiro. Então, eu vou inserir a agulha aqui, vou fazer o ponto baixíssimo, a correntinha de subida que tá aqui, ela vai ser o ponto baixo, né? E aí, o que é que acontece? E agora, Paulo, o que é que a gente faz? A gente mantém essa laçada aqui do ponto baixíssimo, certo? E vocês vão perceber, a gente não vai mais colocar a agulha no pé desses pontos baixos aqui, como a gente estava fazendo na carreira anterior. Não, a gente vai colocar a laçada ao lado, porque tem esse ponto baixo aqui, que é formado, e tem esse lá. Onde é que a gente vai colocar a laçada aqui? A gente fez o ponto baixíssimo, não é? Aqui tá a laçada, e aí a gente vai vir com a agulha para colocar aqui. Aliás, para colocar aqui nesse, que é o anterior, né? Eu botei a laçada aqui, então eu vou vir para colocar a laçada por aqui. Ao invés de eu colocar aqui, nesse pé desse ponto baixo, igual a esse, ao invés de eu colocar a agulha aqui, eu vou colocar a agulha aqui, logo do lado do pé desse ponto baixo, que é exatamente na cabeça desse ponto baixo que foi formado na carreira anterior. Então, vamos lá, ver se vocês conseguem compreender. Eu vou pegar a agulha, inserir aqui, exatamente na cabeça desse ponto baixo aqui, laçar o fio e trazer ele para frente, certo? Veja. O próximo, eu vou pular esse, né, que eu acabei de colocar aqui, então eu vou vir para cá, pro próximo, lacei. E agora, Paulo, onde é que eu vou colocar a agulha? Vocês estão vendo que aqui é um ponto baixo, no caso, na carreira anterior a gente colocou a agulha aqui, não foi? A gente não vai colocar a agulha aqui, a gente vai colocar a agulha na cabeça desse ponto baixo aqui, ó, que tá formado embaixo desse fio. Então, a gente vai, esse ponto baixo ele tá mais inclinado para a direita, porque ele tá no fechamento. Então, vai inserir a agulha aqui. Ao invés de inserir a agulha aqui, eu vou inserir a agulha aqui. É isso aí. Vou vir para cá, inserir a agulha aqui, trazer para cá e fechar. Aqui tá formando os pontos baixos, tá vendo? E aqui, Paula, aqui vai ser, vou inserir a agulha aqui, e aí fica mais fácil de ver, ó. Ao invés de inserir a agulha aqui, embaixo desse ponto, eu vou inserir a agulha, deixa eu puxar esse fio aqui para vocês verem, que aqui tem um ponto baixo aqui atrás, que é o ponto baixo da carreira anterior, então eu vou inserir na cabeça do ponto baixo. Ela fica meio escondida, mas quando vocês começarem a fazer e a tentar inserir, vocês vão conseguir reconhecê-la. Vamos lá. Próximo é esse aqui. E onde é que eu vou botar o ponto, a laçada grande? Aqui, ó. Ao invés de ser aqui na cabeça desse ponto baixo, eu vou colocar aqui. Nessa cabeça aqui, ó, nesse buraco aqui anterior, do lado do pé do ponto baixo. Então, vai ser aqui, ó.
Vou fazer mais alguns aqui com vocês, olha. Vou inserir no próximo, pulo esse e vou no próximo. Por que eu pulei esse? Porque agora a laçada maior, ela vem pra cá, olha. Ao invés de ser aqui, vai ser aqui. Então, ela vem pra cá. Puxa. Olhem só como ele tá ficando. E aí, pessoal, voltei aqui. Eu tô na terceira carreira. Eu vou desmanchar aqui pra mostrar pra vocês que eu fiz o último ponto aqui, certo? Esse aqui é o ponto que a gente começou na carreira anterior. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês marcarem com o marcador. Eu vou inserir a agulha aqui e depois eu vou inserir aqui nesse buraquinho, ao invés de ser aqui embaixo do ponto, vai ser do lado, nesse buraquinho aqui. Vou puxar. E agora, nesse primeiro ponto baixo aqui, nessa cabeça que eu vou fazer o fechamento com um ponto baixíssimo, porque aqui vocês estão vendo que aqui é só a laçada da diagonal. A correntinha do fechamento invisível é essa daqui, que vai se tornar um ponto baixo quando eu fizer esse fechamento aqui. Aí ela vai ficar o ponto baixo aqui. E aí eu vou esticar um pouquinho só essa laçada, um pouco de nada. Vou vir com a agulha aqui nesse buraco aqui. E esse é o primeiro ponto da quarta carreira. E aí eu vou seguir no próximo. Eu insiro a agulha aqui e depois eu venho para vocês. Eu vou inserir a agulha aqui e vou inserir a agulha aqui. Puxo. Vou inserir a agulha aqui e vou inserir a agulha aqui. Então, pessoal, voltei aqui e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Teoricamente, eu iria para o ponto baixo. Ocorre que o fio não deu, acabou o rolo. E o que acontece? Eu já puxei um resto que eu tenho aqui desse fio e trouxe aqui para aproveitar rapidamente e mostrar para vocês como é que eu vou fazer a emenda disso, que eu já mostrei em outro vídeo, mas eu achei interessante trazer de novo, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Eu usei a cola Pegamil, passei um pouquinho. Passei até um pouco demais, mas pode botar menos para não ficar muito fofo aqui de cola, né? E ele tá com as laterais todas certinhas. Se não tivesse, a gente pegava a tesoura aqui e aparava. Esperar secar um pouquinho. E aí eu vou continuar até terminar. A carreira começou aqui. Só faltou esse pedacinho aqui. Então vou terminar aqui esse pedacinho. Deixa eu trazer. Terminar aqui esse pedacinho com vocês. E vou até o final e volto já fazendo ponto baixíssimo, certo? Cheguei aqui, já fiz o último ponto e aqui foi o primeiro da carreira anterior. Vou fazer o ponto baixíssimo e eu já vou continuar
fazendo pontos baixíssimos aqui, certo? Eu vou subir um pouquinho mais a câmera, tá, gente? Então, eu cheguei aqui no final, falta fazer o fechamento do ponto baixíssimo. Eu vou cortar o fio aqui e vou fazer o fechamento. Vou usar a agulha mais fina e vou trazer aqui no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz aqui atrás, certo? Tendo feito isso, esse fio aqui tá numa tonalidade diferente do outro porque é um fio que eu tinha aqui mais escuro. A gente vai agora pegar o outro fio. Cadê o outro fio, Jesus? Vamos lá, pessoal, terminei aqui. E aí você vai escolher um lado para ser a frente e o fundo da sua bolsa. Qualquer um. Eu vou escolher isso aqui. E aí eu vou apertar aqui em cima, dessa forma. E vai ficar 2 pontos do lado de cá e 2 pontos do lado de cá, né? O ponto que tá um pra cá, outro pra cá. Um que tá pra cá, outro pra cá. E aí, tirando esses 2 pontos que eu tô aqui com o dedo em cima, eu vou contar os pontos seguintes, certo? Assim. 1, 2, 3, 4. Então, excluí esses 4 pontos laterais. E me restou esses aqui do meio. Então, eu excluí 1, 2, 3, 4. Esses 4 pontos laterais. E aqui me sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos, de um marcador a outro. Que foi mais ou menos o que eu fiz aqui, certo? E eu vou fazer 14 pontos baixos desse marcador até esse com o outro fio, ou se vocês quiserem com o mesmo fio, se vocês tiverem 2 rolos aí, porque vocês já viram que talvez um não dê, apesar de que esse daqui deu. E vou pegar com as costas viradas, para mim, né? Vou inserir a agulha aqui na cabeça desse ponto, sem pegar no ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, que é o meu primeiro ponto baixo. Já posso tirar esse marcador daqui. E vou seguindo fazendo pontos baixos aqui, para começar a minha aba. Vai ser o 14º ponto, 14. Pronto, tendo feito esses 14 pontos aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou virar pra mim a bolsa. Vou fazer mais outra correntinha, no caso são 2 correntinhas de subida, porque eu vou fazer aqui um ponto que eu gosto muito e que deu essa coisa bonita aqui como é que chama, meu Deus? Esse detalhe bonito aqui na aba da bolsa, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer um meio ponto, as 2 correntinhas de subida. E aí, eu vou fazer um meio ponto alto, somente pegando na correntinha da frente virada para você. Eu vou deixar essa correntinha de trás livre, certo? Então, um meio ponto alto e o ponto baixíssimo também, sempre pegando somente na correntinha da frente, só nessa carreira. Um meio ponto alto e um ponto baixíssimo. Um meio ponto alto e um ponto baixíssimo. Um meio ponto alto. E por fim, aqui, um ponto
baixíssimo, certo? E aí tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certinho. Faz uma correntinha, vira o trabalho e aqui eu vou fazer pontos baixos, um ponto baixo em cima de cada ponto da carreira anterior, certo? Pontos baixos até o final. E a aba, gente, é exatamente isso e só isso. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto, meio ponto alto e ponto baixíssimo mesclado. Ponto baixo, a outra carreira, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo. Só isso, mais nada. E a gente vai fazer, sabe quantas carreiras? Deixa eu contar aqui para passar para vocês. Deixa eu ver quantos eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ainda falta essa última aqui. 14. Deixa eu contar quantas carreiras foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 carreiras no total, contando com a carreira de ponto baixo e a carreira mesclada. E no final, a gente só vai arrodear a bolsa. Arrodear não. Daqui até aqui eu vou fazer ponto baixíssimo e daqui até aqui eu vou fazer ponto baixíssimo. Eu volto com vocês já no ponto baixíssimo, certo? E para eu explicar como é que a gente vai prender essa... Bom, pessoal, fiz aqui as 13 carreiras. Aí eu vou fazer algumas observações. Ah, Paula, quando eu estava fazendo o trabalho, eu achei que esse lado ficou maior do que esse. É verdade, fica, mas depois você pode vir e ajeitar. Outra dica que eu dou, quando a gente começa a carreira de meio ponto alto e ponto baixíssimo, eu digo para fazer 2 correntinhas. Você pode fazer só uma mesmo, de virada, igual o outro lado, e fazer o meio ponto alto, que eu não fiz, mas acho que pode ajudar a diminuir essa lateral aqui, certo? A outra coisa é dar uma esticada aqui, certo? E o primeiro ponto baixo da carreira de ponto baixo, você pode fazer ele maior. E o último ponto baixo, você pode fazer ele menor, não com tanta altura quanto esse. Veja que esse tá mais alto e esse tá menor. Então, isso pode ajudar um pouco a você ajeitar sua bolsa. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu não cortei o fio, porque eu quero fazer ponto baixíssimo daqui até aqui. Depois, quando chegar aqui, a gente corta o fio e faz ponto baixíssimo daqui até aqui, certo? Que é só o acabamento final. Paula, posso deixar assim? Pode, se você achou que isso aqui não ficou feio, mas eu fiz essa parte de ponto baixíssimo porque eu achei que ia dar um acabamento melhor, entendeu? Na bolsa. E aí vocês podem fazer isso tranquilamente, pegando aonde vocês quiserem. Isso é aleatório, desde que tentem deixar o trabalho aqui na lateral o mais reto possível, certo? Não tem uma regra. Às vezes a gente tem que fazer de acordo com a nossa intuição, certo? E aí ele tá ficando retinho aqui na lateral. Tentem não fazer ele muito, esse ponto baixíssimo muito apertado, para ele poder não curvar, né, a aba.
Pronto, tendo feito isso, eu vou cortar aqui. Eu posso colocar o fio por aqui por baixo, nessa segunda carreira de ponto, certo? Puxar aqui. E tentar esconder esse fio aqui atrás. Pode pegar desse ponto aqui, desse primeiro ponto aqui que a gente fez da aba, e fazer pontos baixíssimos, certo? Porque alguém pode estar se perguntando por que daqui para cá e não de cá para cá? Porque fica esse sentido dos pontos, fica mais bonito, certo? Então, vamos lá. Isso aqui eu vou fechar, eu vou cortar isso aqui, puxar, vou pegar aqui por debaixo da cabeça desse ponto, vou tentar fazer um ponto baixíssimo falso, aqui, esticar um pouquinho, e por aqui por debaixo desse, vou puxar por aqui. Pronto, perfeito. Esconder esse fio aqui atrás. Esconder esse fio aqui. Depois que vocês esconderem esse fio, a gente vai pegar um pedaço do fio branco, um pedaço qualquer. Peguei aqui um pedaço um pouco maior do que a bolsa. E a gente vai pegar um pedaço do fio azul. Uma agulha de tapeceiro. E a gente vai tentar colocar a aba aqui de uma forma reta. E vai prender com o fio azul a argola aqui no meio, onde a gente vê que é o meio. Você veja aí, se quiser você pode contar os pontos para encontrar exatamente o meio. E o mosquetão aqui nessa parte de cima. Na outra bolsa, eu prendi o mosquetão exatamente aqui, bem aqui, entre daqui para cá, primeira, segunda, entre a segunda e essa terceira carreira aqui, certo? Se quiserem botar mais para cima, pode colocar, não importa. Eu coloquei exatamente aí onde eu tô dizendo, mas vocês vejam aí onde é melhor para vocês. Se por acaso eu medi assim, eu botei a argola, botei o mosquetão e vi onde ele ficava melhor acomodado, certo? E achei que era aqui. Esse daqui eu posso prender entre a terceira e a quarta, porque ele tá mais para cima, certo? Então, vamos lá, como é que a gente faz isso? Se esse daqui é o ponto que eu quero prender a minha argola, eu vou pegar o fio azul, vou vir por dentro da bolsa, no lugar onde eu quero prender a argola, vamos supor que seja aqui, e com a agulha de tapeceiro, eu vou vir com o fio por aqui, sendo que o outro tá por aqui por dentro, e vou, se a argola tá aqui, e vou prender, passar ele por dentro da argola, certo? Para ir pro outro lado, para dentro da bolsa. É meio chatinho mesmo, gente, mas com paciência, todo mundo aí consegue, certo? E aí você puxa direitinho os dois fios aqui dentro para ele ficar bem
presinho. E aí você vai trazendo a agulha de fora, de dentro para fora, de fora para dentro, até cobrir essa parte baixa aqui toda dessa argolinha, meia argola. Pronto, pessoal, trouxe ela aqui toda prontinha, só para mostrar para vocês que eu prendi aqui realmente da segunda para terceira carreira, porque achei que aqui ficou um pouco repuxado. E aqui é a mesma coisa, ficou bem rentezinho, certo? Aqui eu não escondi o fio ainda, mas eu dei 2 passadas e dei um nozinho e depois é que eu vou esconder, certo? E aqui o outro fio que também eu vou dar um nozinho e vou esconder. Essa bolsa não é uma bolsa difícil. Se você assistir o vídeo uma vez e achar complicado, assista de novo e assista de novo. Essa bolsa é linda, certo? Ela é toda firme, ela é bem durinha mesmo, tanto o fundo quanto a lateral, e essa abinha é um charme. E aí eu quero que vocês me digam o que é que vocês acharam dela. Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, não tem problema. Deixe um comentário me mostrando como eu posso melhorar esse vídeo, certo? Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Deem sugestões de outras coisas para eu trazer aqui para vocês, que eu vou fazer o meu possível. Ficou linda essa aba branquinha, não foi? Se inscreva no meu canal, compartilhe para ajudar o canal a crescer e poder trazer mais bolsas aqui para vocês, certo? Beijão, até mais.